Então, irmãos, feliz sábado. Hoje coube a mim fazer esse trabalho tão importante que é estar com as crianças, e no caso eu chamei os adolescentes também, para estar nesses momentos da escola sabatina e também prepará-los para a adoração infantil. E nós estudamos e vamos apresentar capítulo 5 de Atos. Quem quiser acompanhar a leitura conosco é convidado. Atos capítulo 5. Qual era o contexto dessa história? Era o início da igreja cristã. Jesus tinha subido para o céu, né? E agora os discípulos, todos aqueles adeptos, os cristãos, estavam ansiosos para que Jesus voltasse. Eles queriam pregar o evangelho o mais rapidamente possível. Para que o evangelho fosse pregado o mais rapidamente possível e todos tivessem comida na mesa, porque havia muitos pobres em Jerusalém, nas redondezas. Os cristãos mais ricos, as pessoas que tinham posses, muitas vezes dispunham de suas casas, terrenos, de suas posses, vendiam e levavam e entregavam aos pés dos apóstolos. Aqui diz que Barnabé, que era José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, no versículo 36, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, os crentes sinceros que tinham posses diziam assim: eu vou vender aquela casa e vou entregar tudo para a causa de Deus. Aí começa o capítulo 5. Nós vamos conhecer hoje a história de Ananias e Safira, certo? Entretanto, certo homem, versículo 1 do 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Ele escondeu uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, ela sabia. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aí, ó, no segundo, aí, nesse batente. Depositou aí o dinheiro, né? Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. A igreja faz... Ananias caiu morto. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Levem, moços, Ananias morreu porque mentiu a Deus. Ele disse que aquele valor era todo o valor do campo. Aquele valor era todo o valor do campo, mas não era. Portanto, sepulte Ananias. Fique sepultado, você está mortinho. Os moços voltaram para perto de Pedro. Versículo 7, irmãos. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Olha aí, para perguntar pelo marido. Meu marido saiu de casa, faz 3 horas para vir para cá para a igreja e não voltou. Olha aí, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a Safira, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: porque vocês
entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Morreu tão calmamente. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Toda a igreja fez o quê? Então, irmãos, Ananias e Safira morreram diante da presença do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, porque eles mentiram para Deus. E eu expliquei para as crianças e os adolescentes lá dentro. Qual foi o erro deles? O erro deles foi ter dito que iam dar tudo. Ó, nós vamos vender uma terra e nós vamos fazer igual o Barnabé fez. Deu tudo para Deus. Só que eu disse a eles, quem sabe eles venderam por 10 mil reais, mas só trouxeram 5 mil. E esconderam 5 mil. E quando o apóstolo perguntou, foi por tanto que vocês venderam aquela terra? Foi por tanto. Então, irmãos, ninguém mente a Deus. Nenhum de nós mente a Deus. Então, se hoje Deus não está matando instantaneamente, mas um dia Ele virá para ser o juiz de toda a terra. Que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e entregar para Deus a parte que Ele pede. Ele pede 10% de dízimos. E diz que nós devemos votar em nosso coração, de acordo com a gratidão que nós temos a Deus, pela salvação em Cristo, o percentual de ofertas, para que projetos como aqueles sejam feitos ao redor do mundo, para que a igreja seja mantida, para que a obra de Deus seja feita, e para que Deus arranque o egoísmo do nosso coração. Amém? Sejamos verdadeiros, porque Deus é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele lê os nossos corações e Ele fala com os seus servos. Que Deus abençoe esses adolescentes, essas jovens e esses meninos, para que cresçam na obediência a Deus. Amém? Ressuscitar, Jesus ressuscitou.